Graça e paz, povo de Deus. Marcos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 29, é o nosso Novo Testamento em um ano de hoje. São duas coisas especiais nessa parte do texto que ocorre aqui. A primeira delas é talvez uma das mais fantásticas manifestações da glória do Senhor Jesus, que é a transfiguração. Nesse contexto, os discípulos fazem a pergunta sobre o Elias que havia de vir. E Jesus disse que o Elias já tinha vindo. Em um outro lugar, descobrimos que Jesus falava sobre João Batista. Mas era uma profecia interessante a se estudar. Mas aí, na sequência, Jesus desce do monte, uma multidão está aglomerada em torno dos discípulos e os escribas também estavam ali. Eu fico me perguntando o que é que os escribas estavam falando com os discípulos e com a multidão ali, porque tinha um caso interessantíssimo ocorrendo ali, que o pai trouxe um filho que tinha um espírito que hoje denominamos um espírito de epilepsia. Não é a epilepsia em si, mas era um espírito que atuava semelhantemente como a epilepsia opera. E no versículo 15 em diante, logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Porque os escribas estavam discutindo, né? Imagine o que, né? E do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo, que não fala. E este sempre se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma. A criança fala, mas nesse caso, quando ela é atacada por esse espírito, ela fica muda. Olha que interessante. E lança-o por terra, diz o versículo 18, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Pediu aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula. Em outras palavras, Jesus está dizendo: isso foi falta de fé, porque vocês não creem. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar essa circunstância, dessa incredulidade, né? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando Jesus viu o espírito, quando ele viu Jesus, quando o menino viu Jesus, o espírito que atacava o menino imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino. Imagina, Jesus deixa o menino espumando e pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Pergunta de médico, né? E Jesus, o pai responde: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Eu acho lindo isso. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Como é que alguém crê e diz: ajude-me na minha falta de fé? É como quem diz assim: eu quero crer. É isso que ele está dizendo, em outras palavras: eu quero crer, me ajude a crer. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo ao espírito imundo: espírito mudo e surdo, citou por nome, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como que se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Agora pronto, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, é importante dizermos isso, quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Esse é o texto original. Por meio de oração. Em outras palavras, é necessário uma vida de oração e de intimidade com Deus,
que aumenta o nível de sua autoridade espiritual. E aí estas realidades, esses seres um pouco mais resistentes, então, ainda que você pode perceber, ele criou uma série de resistências, tentando tumultuar a situação, ainda espumando, agitando, etc. e tal. Ele não parou no primeiro momento, mas através não do poder da oração, mas da prática, da vida de oração, aumenta a sua intimidade, aumenta a sua comunhão com Deus, aumenta a sua espiritualidade, aumenta a sua autoridade. E aí não há resistências espirituais contra a palavra de comando no exorcismo. É isso que Jesus quis dizer aos discípulos. Deus abençoe você.